um texto. Hoje eu resolvi trabalhar um texto de um psicanalista chamado Pierre Bruno. É um texto bem antigo, de 1991. Ele é ótimo, Pierre Bruno. Pois é, pois Ótimo. é. Uma conferência que ele deu aqui no Rio, em 1991. É esse texto. O nome do texto é Autismo e Psicose Infantil. Eu acho que ele está na internet. Mas se não tiver, depois eu posso também imprimir e mandar para vocês. É muito bacana esse texto. Por que que eu resolvi trazê-lo? Porque ele fala sobre a causação do autismo, que tem a ver com o desejo da mãe, com a não função do desejo da mãe. Então, achei bacana a gente poder trabalhar mais especificamente isso, né? E ele fala isso claramente. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu achei importante da gente debater. Primeiro, ele faz assim uma prévia, né, assim, marcando assim, falando da psicanálise de uma forma geral, da psicanálise com criança, né? Ele faz alguns apontamentos. Aí ele fala assim, que se trata não de psicanálise de criança, mas de psicanálise com criança, né? E por quê? Né? Assim, porque psicanálise de criança tem uma entonação de especificidade, né? Como se fosse, ele fala assim, para evitar fazer das crianças uma categoria clínica à parte. Isso parte da ideia fundamental que toda criança, seja qual for sua estrutura, é um sujeito com relação à análise. E não é um sujeito porque diz eu, é um sujeito porque ele é dividido. Então, se trata, ele fala, né, assim, de psicanálise com criança. E aí ele também coloca, né, assim, essa questão assim entre origem e causação, né? Não se trata de buscar na psicanálise com criança assim, a origem, digamos assim, do sujeito ou a origem do sintoma e tudo mais, porque ele fala que a questão da origem, a origem não existe, né? Então, se trata da gente pensar na causação, o que que causa, né, aquela estrutura, por exemplo, né? E aí, em relação à questão da criança, ele diz, né, o que permitiria elucidar a causação do sujeito não é a criança, mas sim o infantil. E aí ele fala também de uma frase que eu acho bacana. Ele fala assim: o infantil é uma elaboração dele. O infantil em Freud é a estrutura em Lacan, né? Porque a estrutura ela é realmente, né, infantil a neurose ela é infantil nesse sentido, né? O infantil ele é estruturante, né? Bom, aí ele faz esses apontamentos e entra na questão do autismo, né? É, e aí ele retoma uma fala do Lacan, né, do Lacan em 1967. O Lacan fala o quê? Uma criança autista que tampa as orelhas não está no pré-verbal, está plenamente na linguagem, porque tampando as orelhas, ela se protege dos significantes do outro. Então, aqui, basicamente, ele está afirmando a ideia de que o autista está na linguagem, né? Só que isso não é suficiente, né? Para o autista, se ele fala, isso eu achei bárbaro, que ele vai fazer uma distinção entre o autismo e a paranoia. E aí ele fala assim: para o autista, se ele fala, o outro desaparece. Para o paranoico, como sabemos, a partir de Schreber, se ele não fala, o outro desaparece. Então, retomando aqui o Schreber, por exemplo, né? Schreber, assim, no delírio dele, ele falava que ele tinha que completar as frases, né? Assim, Deus falava alguma coisa e ele tinha que completar as frases, né? Assim. Então é isso, assim, na paranoia, né? Assim,
O outro tem que o sujeito, como objeto de gozo do outro, ele fica de alguma forma, falando, digamos assim, para manter o outro vivo. E no autismo, né, assim, se o sujeito fala, o outro desaparece. Como é que a gente pode pensar nisso, né? Aí eu lembrei de um paciente, a mãe falava o seguinte: os pais eram pessoas muito inteligentes. Essa é a fala da mãe. A mãe era bibliotecária, de uma universidade, o pai também era um executivo, e ambos assim valorizavam, eram muito intelectualizados. Então, assim, eles tinham uma certa expectativa em relação à criança, né, de que a criança também fosse super inteligente. E, de fato, a criança, né, ela tinha uma memória incrível, porque ela decorava, na época era a lista amarela. Então, se você perguntasse assim, fulano de tal, aí ele falava o endereço de fulano de tal. Qualquer nome, né, assim, ele decorava a lista amarela. Mas, assim, o que eu penso, né, assim, que se ele falasse, né, assim, ele de alguma forma ia decepcionar esse ideal dos pais, né, na medida em que ele não seria assim, não conseguiria atingir, né, essa inteligência idealizada desses pais, né. Então, penso que nesse sentido, né, assim, o autista não fala, né, pra não fazer desaparecer o outro nesse sentido, né, assim, porque se falar, ele aponta para a castração do outro. A fala no autista, né, assim, a criança falando de alguma maneira, isso de alguma forma estaria apontando para a castração do outro, né, nesse caso de que ele não era o filho ideal produzido aí por essas figuras superinteligentes. Então, quando o Pierre Bruno fala dessa questão da relação do sujeito autista com o outro, ele entra também no ponto assim da castração. Ele fala assim, com relação à castração, o autista não fala para impedir o desaparecimento do outro. Então, assim, isso significa, eu vou ler aqui o texto nessa parte especificamente, espera aí. Olha, aí ele fala, com relação à transferência, se é verdade que o autista não fala para impedir o desaparecimento do outro, isso demonstra que o autista está plenamente na transferência, já que seu mutismo é determinado por sua relação com o outro. O problema não é, então, a ausência de transferência. O problema é que o autista está numa relação transferencial que bloqueia radicalmente, de maneira extrema e absoluta, se poderia dizer, toda a demanda de sua parte. No neurótico também, falarei disso essa noite. Pode-se dizer que a relação transferencial bloqueia a demanda num certo ponto na neurose. Mas, com o autista, nos deparamos com alguma coisa de mais radical, porque a demanda não se detém, ela é impedida de nascer. Assim, então o que eu entendo quando ele diz isso? Que na neurose tem demanda, mas o sujeito retém. No autismo, a demanda nem se constitui. Então, né, nessa relação transferencial, a dificuldade seria essa, né? Assim, é, do sujeito, porque o sujeito está na transferência, como é que o sujeito vai falar e vai fazer algum tipo de demanda na medida em que isso implica no desaparecimento do outro? É, tá, por quê? Para que haja análise, é necessário que haja uma demanda. Pode-se dizer, portanto, se é possível que haja um tratamento analítico com uma criança autista, é preciso minimamente manejar a transferência, quer dizer, mudar a posição transferencial para que um começo de demanda nasça. Diria que isso é uma condição necessária, mas não forçosamente suficiente.
E aí eu lembrei também de alguns outros analistas, até de escola inglesa, que trabalham essa questão da transferência, né? A Margaret Mahler, por exemplo, ela fala que seria bom abordar essas crianças de uma forma indireta, né? Assim, através da música, por exemplo, de forma que esse outro não fique tão invasor para a criança. E isso, às vezes, é tão radical, assim, por exemplo, em instituições como a Antenne, os analistas, eles sequer chamam a criança para a sala, para entrar na sala, porque eles acham que isso é uma demanda dirigida à criança e que isso reforçaria esse outro invasor. Então, os analistas, eles ficam assim pela instituição e eles aguardam que alguma criança se dirijam a eles. Isso para a gente pensar assim, essa questão da transferência no autismo. É... Ah, tá. Bom, e aí ele faz algumas afirmativas, né, afirmações a respeito do autismo. E numa delas ele fala assim: o autismo faz para ele, o autismo faz parte da psicose. E ele fala que é diferente da posição da Rosine Lefort, que considera o autismo uma quarta estrutura, para ele o autismo é uma psicose. E aí ele fala, né, assim, bom, ele já estava fazendo uma distinção entre autismo e paranoia, né? Daí ele vai fazer uma aproximação entre autismo e esquizofrenia. E aí ele vai falar assim, qual a relação entre o autismo e a esquizofrenia? E aí ele faz um breve histórico, né, assim, sobre essa relação do autismo com a esquizofrenia. E vale lembrar, né, assim, que o autismo ele começou com Bloiler, né, um psiquiatra, que usou o termo autismo para designar uma das características da esquizofrenia. Né? Ele definiu a esquizofrenia através de 4 As, e o autismo era um desses As. Tinha associação, ambivalência, afetividade e autismo. Estou certa, Felipe? Então, o autismo surgiu, né, assim, atrelado à esquizofrenia, né, como uma das características da esquizofrenia, designando justamente falta de contato com a realidade. Era essa a característica. E o Freud, ele usa, né, tal como o autismo, tal como o Bloyer, né, como isso, como sinônimo de isolamento e falta de contato com a realidade. E ele usa esse termo numa nota de rodapé, uma única vez. Flávia, Oi, Flávia, só um minutinho que diga. você falou, associação, ambivalência. Afetividade e autismo. Tá, obrigada. Imagina. E aí, também na psiquiatria, é interessante porque o autismo sempre esteve, de alguma forma, atrelada à esquizofrenia. Então, durante assim, muito tempo, o que diferenciava autismo de esquizofrenia era o tempo de desencadeamento. O autismo seria até 3 anos de idade, e a esquizofrenia depois dos 3 anos de idade. Bom, e por fim, ele retoma uma citação do Lacan, aqui na Conferência de Genebra, de 1975. Nesse texto, o Lacan faz uma menção sobre o autismo. E aí eu vou ler para vocês o que o Lacan fala. E ele só fala porque perguntam diretamente a ele, né? E aí ele fala assim: como o nome indica, os autistas escutam eles mesmos.
os autistas não escutam vocês. E ele fala assim no sentido de que é, não escutam vocês enquanto vocês se ocupam deles. E aí eu acho que isso retorna para a questão que a gente estava falando sobre a transferência, né? Assim, então, eu acho que é nesse sentido que o Lacan fala, assim, enquanto vocês estão com a atenção dirigida ao sujeito, né, com demanda ali dirigida ao sujeito, vocês não vão conseguir se fazer escutar pelos autistas. Né? Assim, a questão, que nem a Margarete Mahler indicou, né? Assim, é importante se colocar na transferência de uma forma indireta. Flávia, posso interromper um instantinho? Claro. Aí tem a coisa da música, claro. Eu estou me lembrando que, se não me falha a memória, é nessa conferência que o Lacan fala que eles são verbosos, né? Isso. E isso é muito importante, né? A gente pensar, ele fala isso, eles falam, só não sei se vocês escutam o que eles falam, Estão né? falando isso. E essa questão do verbo é muito interessante, né? De ser verboso, fala em ação, né? Me chamou a Sim, atenção quando você trouxe o autor, né? Que ele fala em causação, né? sim, Então, tem algo da ação aí que diz respeito a esse sujeito, né? Que talvez a música acesse ou outra, né? Outra aham, forma, mas pelas bordas, né? aham. Não, Enfim, então, isso que uma você está observação. falando da questão da ação, né, Márcia, eu acho que é importante da gente pensar, se a gente pode considerar, né, uma ação, porque aí entra sempre naquela polêmica, né, assim, se trata de uma escolha, né, assim, de uma escolha para o autismo, né, ou não, né? Se você fala de uma ação, é como se houvesse uma escolha do sujeito, né, assim. Então, assim, se trata de uma vicissitude da constituição do sujeito ou se trata de um sujeito, digamos assim, inconstituído, né? Inconstituído, Porque é. quando a gente Uhum. fala de ação, a gente pensa nisso, né? Assim, então o Uhum. autismo é uma vicissitude, tem uma defesa, é alguma coisa do lado do sujeito, de uma escolha, né? É. E aí eu acho que isso tem aí essa discussão maior entre a estrutura e uma estrutura psicótica, né? Porque essa ideia Isso, de a estrutura tem essa conotação de uma não constituição, né? isso de estar na linguagem, mas não no discurso, né? Isso. Uhum, uhum. Né, É. legal. Alguém levantou a mão que eu vi. Eu, Ah, é, eu Tereza. Primeiro, eu queria fazer um comentário assim, para todos nós que nos arriscamos, e você principalmente, mas outros mais, a mergulhar nesse mundo do autismo, porque quando você e outras pessoas vêm falar, a gente fica como se catando palavras, referências nos autores e a impressão que eu tenho é que nós, psicanalistas, precisamos urgentemente fazer um trabalho que, bom, mais ou menos, eu acho que no modelo da Lasnik, que é de pesquisa. A gente tem que inventar e rápido, porque a psiquiatria, a neurologia, a inteligência artificial já estão sabendo tudo que é autismo. Então, a gente tem que Sim, inventar rapidamente, porque a gente não tem muita consistência, né, para falar do que é isso. E sim. agora, então, com a coisa do espectro autista, porque autismo é uma coisa, espectro autista é outra coisa, enfim. Agora, quando a Márcia fez a observação do verboso, né, e da ação, da causação, quando ela falou causação, eu logo fiquei pensando, se há uma ação, é uma ação sobre a criança, sobre o autismo, e não uma ação do autismo, entendeu? O agente não é o autismo, ele é o que sofre a ação, seria, no caso, o objeto. Enfim, eu acho que é a Essa é única uma questão, possibilidade, né? Essa é a uma única, questão, né? a única possibilidade da gente pensar uma ação nos casos de autista, né? Eu Uma pensei isso ação também. que vem do outro, não do E vem do sujeito, então, outro, que né? ele sofre, inclusive, como invasão.
né? Como a gente Mas esse sabe. é um ponto, né, Tereza, assim, A super Marie importante de Christine pensar. critica exatamente isso. Isso. A A outra coisa, vertente dela é outra. Uhum. a outra coisa que eu queria falar é que Esse é um ponto é, muito polêmico, né? Muito. a, não, eu acho que tudo é muito polêmico quando a gente está falando de autismo. Conclusões eu acho que não cabe. Cabe só questões e pesquisa e trabalho. A Inês, eu não sei se a Inês é da turma, a Tereza talvez saiba, se a Inês é da turma da Lasnik ou não é e tal, mas a Inês Catão, é, ela também diz dessa forma de abordagem, que a transferência tem que ser constituída, porque não há uma demanda. Ela também propõe essa abordagem indireta, como você falou. Aham. Mas só queria, Tereza, reforçar isso, assim, porque pensar, como você falou, né, no autismo, que não tem uma ação, digamos assim, né? Como é que a gente vai pensar também a direção do tratamento? Se você não Uhum. apostar que ali tem um sujeito e que de alguma forma tem uma escolha. Você entende? Mas se Assim, você se falou você em supõe. sujeito, você falou em Eu acho que sujeito esse é em todo o trabalho que você precisa desenvolver, Flávia. Flávia, Exatamente. você falou em sujeito em constituição ou constituinte. Inconstituído. Inconstituído, mas inconstituído pode ser a ser constituído. Então, seria uma aposta de você, de alguma maneira. Sim, Quer dizer, eu estou falando porque eu não sei, e eu espero que todos aqui sim, não saibam, porque senão vai ser um horror. sim, Se alguém tiver sabido aqui, vai ser muito ruim. É, eu acho assim, pelo que eu tenho lido, pelas dúvidas, pelas variedades de falas em relação ao autismo, e pela experiência lá de mil e bolinhas com o autismo, é como se você fosse não pegar uma massinha e fazer ali surgir um sujeito, né? Você tem que realmente botar a mão na massa nesse sentido, porque sim. a ideia é realmente de um sujeito inconstituído, como você falou. E a outra coisa também da Inês é que ela toma como é, o autismo não é uma psicose. E ela faz essa diferença pela relação com a linguagem. Sei. Eu não sei, Tereza, você sabe se a Inês é da escola da Eu Lasnik, acho segue que ela? ela reza na mesma cartilha. Não, ela não é da Ali, mas Não, mas se reza na cartilha. ela É. frequentou, acho que Formação fez um dela tempo, eu um também tempo, acho. um tempo de supervisão, mas ela não é da Ali, não. Eu estou Mas citando ela porque realmente ela tem um trabalho sem bastante dúvida, consistente. super reconhecida, é verdade. E ela dirige, inclusive, um laboratório no serviço público em Isso, Brasília, isso, especificamente com isso. criança. Então, eu acho Ela é que muito merece. capaz, é verdade. Tudo É. isso é verdade. Tá? Cara. Aqui, o O Felipe queria Flávia, falar. O o Felipe, eu acho que Felipe e ele. o José E o, Marcos. o José Marcos. Mas o Mas eu Felipe, eu queria acho que te ouvir, porque a caiu. gente fica interrompendo, que é importante também, mas você Sim, estava no encaminhamento e a tava, coisa meio que vai se perdendo, né? é verdade. Mas pode falar, José Marcos. Boa Não, é o noite. Felipe. Eu acho que é o O Felipe, Felipe não? não tá, mas o Felipe não tá, Ah, caiu, ele acho, saiu? caiu. Tá bom. É, Saiu. Bom, então a minha questão é talvez mais singela um pouco. Há inconsciente no autismo? então, José Marcos, é isso que a gente está discutindo, né? Se trata de um sujeito inconstituído ou não, né? Assim, a princípio, o que a gente tem visto aqui é que não há inconsciente, né? Na medida em que, que não tem essa primeira marca, que a gente vai trabalhar aqui ainda. Não queria te responder, eu vou te responder assim, a princípio não, mas a gente Uhum. vai trabalhar isso e vai desenvolver, Tá, tá? mas então tem uma segunda questão rapidamente, então. Se não há Tá. inconsciente, não há transferência. Como é possível falar em transferência não havendo inconsciente? É impossível. Mas tem a Nenhuma ver com, assim, com transferência. a relação do outro, né? Com a relação do sujeito com um grande outro.
Mas isso não quer É, dizer que haja transferência. A transferência analítica. Não há mas suposição de tem, saber ao não outro. tem suposição de saber, não tem transferência como na neurose. Mas na medida em que o analista vem ocupar na transferência para o sujeito o lugar de grande outro, aí a gente pode falar que tem transferência no autismo. Né? Mas E é ele isso que o Per Bruno ocupa. está falando, que ele está inteiro, né, assim, na transferência. Não, mas Você No está olha, falando sentido, da não olha só, não transferência também basta. na Pera. psicose, Mas, Flávia. isso, Ah, isso. tá não, bom. mas não basta a presença do analista para que haja grande outro. O grande outro é uma suposição do sujeito, não é do analista. Sim, Não basta a presença Não, física dele para verdade, que haja grande outro. verdade. Sim, Eu acho extremamente sim. problemático falar em transferência no autismo. mas nós estamos discutindo isso, a Nós gente não pode estamos concluir. Não, mas eu, discutindo, Zé Mar. sim, eu também estou Estamos discutindo. discutindo Não, possibilidades, mas porque existem várias exato, vertentes, várias exato. correntes, melhor dizendo. Tem Não, eu correntes entendo que isso. sustentam o, ah, o, ah, o, ah, o não constituído ou inconstituído, melhor dizendo. Tem outros que colocam literalmente do lado da psicose enquanto tal. Existem várias possibilidades para a gente. E eu acho que a proposta da Flávia, Existem trabalhos, experiência, exatamente, Isso. em que a outra agora a Flávia troca. me parece que a Flávia está trazendo uma corrente, uma vertente. Sim, Provavelmente vai trabalhar as outras sim, possibilidades. claro. E- Né? Tem que ter um pouquinho de paciência. porque há muitos trabalhos relatados em que É, a transferência foi construída ali gota a gota. É Então, a gente verdade. não é. pode concluir nem Existe. que há, nem que não Nem há. que não há, exatamente. Está concluindo cedo demais. É. Felipe, Agora o Felipe está Eu estou aqui. levantando uma questão, é, não estou concluindo, eu estou levantando uma questão para trabalharmos. Não é uma conclusão sim, minha. Estou Sim, levantando uma sim. questão Não, para tudo trabalharmos, bem. apenas isso. Não, Tudo bem, lógico, é Zé muito Mar, tudo bem-vinda a sua bem. questão. pode falar, Felipe. Ô, Flávia, você me lembrou de um rapaz que eu atendo, eu já falei disso aqui, mas você Hum, trouxe isso escrito no texto de abordar de maneira indireta, né? Aham. Então, tem dois. Tem um que aí tem a questão do objeto autístico, que uma vez a gente já viu, então a abordagem é através da escrita sobre a língua própria, né? Enfim, isso, escrever sobre isso se tornou um objeto e é uma maneira indireta de poder estabelecer a presença, a frequência, para esse sujeito, vou colocar para esse indivíduo, aqui, né, nas sessões, no consultório, presencialmente, e um outro em que, toda vez que eu preciso de alguma resposta, por exemplo, quando está com uma dúvida se está sentindo dor ou não, né, porque Uhum, tem muita dificuldade em falar se está com dor ou não. E aí a uhum, gente se desconfia porque começa, você está com dor? Aí pergunta para mim. Eu falo, eu não, mas e ah, você? Eu não, mas e aham, você? Eu não sei, mas e você? aham, E aí fica. E aí quando eu quero saber, eu falo, mas e o fulano, que é o nome, na terceira pessoa? aham, Normalmente vem a resposta com um eu e um pouco e mais aham, fidedigno em relação ao que talvez ele estivesse tentando falar. Então eu lembrei disso, de abordar indiretamente, até pelo próprio nome, se Que referindo bonito isso. pela terceira pessoa. E isso fica, aham, ao longo desses 9 anos, já agora, de acompanhamento, de construção dessa relação, isso fica muito claro, cada vez aham, mais, ou quando vem pensamentos muito repetitivos, e que, assim, aham, são 10 minutos, parece vírgula. A cada respiração aham, vem o pensamento que repete, que aí eu funciono como alguém que escreve, porque aham. conforme eu escrevo, vai dando esses Uma pensamentos, separada, né? vai dando um alívio para esse indivíduo, Aham, né? aham, Então, por exemplo, agora é o raspar o cabelo. Então, o tempo todo, raspar o cabelo, raspar o cabelo, raspar o cabelo, e aí tem que marcar, e aí tem que verificar a hora que está marcada e ligar. E aí sempre é assim, é difícil. E aí toda vez que eu também quero sair disso, porque eu não aguento mais,
Aí eu uso o Aham, recurso da terceira pessoa. Mas e o aham, fulano? E o fulano? Não tem mais aham, nada? Não sei raspar. Aí sai um pouco, mas volta daqui a pouco. Eu raspar o cabelo e aham. marcar e tal, não sei o quê. Então, eu achei muito interessante o que você trouxe a partir disso. É, eu queria, Ótimo enfim, exemplo. trazer porque Ótimo é exemplo. assim, uma coisa muito prática da minha clínica mesmo, em É que, de isso. fato, esse recurso de abordar indiretamente, enfim, é um testemunho mesmo, assim, nesse Muito sentido. legal, Felipe. Eu assim queria só marcar isso quando você fala, quando ele pergunta para você, você está sentindo alguma coisa? Você responde, eu não, e você? Porque eu acho que é uma maneira de você marcar uma diferença e uma separação entre o sujeito e o analista, entre o sujeito e o outro, né? Porque isso me fez pensar um caso clínico, né? Assim, de uma mãe falando, né? Assim, que ela tinha uma relação tão forte com a filha, que era autista, né, que elas não precisavam nem falar, porque uma entendia o que a outra falava, né, assim, tamanho, assim, eu acho que é isso que a gente está trazendo, né, porque esse outro do autista, né, reforça essa invasão, né, essa mãe fala isso, olha, eu não preciso nem falar com a minha filha, porque eu sei o que que ela está pensando, digamos assim. Ela fala Olha, isso, né? Eu sei o que que ela está pensando, não preciso, a gente não precisa nem falar. E aí, você, quando traz isso, eu faço isso, e você? Então, eu É, diria, como chama alguns autores, assim, que na transferência se trata mais do tratamento do outro, nesse sentido, né? Porque na medida em que o analista ocupa esse lugar do grande outro para o sujeito, e ele vai trabalhando isso, o outro vai se constituindo assim como também o sujeito. e aliás, eu achei interessante também, é porque, enfim, lá na CAPES eu atendia também, porque essas pessoas ficaram adultas e estão indo para o CAPES adulto, então isso está sendo Sim, novidade também, né? Enfim, até hoje. legal. Isso é novo na clínica, isso é muito novo. A gente, enfim, está todo mundo nesse laboratório, né? Enfim. Aham. E aí também tinha isso, de algumas mães que chegavam nessa cola, e aí na hora que entrar no consultório, de falar, não, agora você não entra. Ah, mas você. Aham. Mas não. Eu falei, não, 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 você não entra, ele vai entender tudo. Aí eu abri a porta, falava assim, vamos, e a pessoa, sem falar nada, entrava. Eu achava isso Aham. ótimo, porque há Aham. essa compreensão. E aí você falou disso, que quando há silêncio, talvez, na verdade, a despeito do que a gente pensa nessa clínica, é porque há transferência. Porque esses Sim, indivíduos ficavam ali, tinham que levar Uno. Olha que sim. interessante. E Como aí é eu que ficava é? jogando. O quê? Tinha Uno, aquele jogo de cartas, Ah, sim, Uno. sim, sim. E aí eu falava por mim, por ele, que esse não falava mesmo, né? Fazia tudo, enfim, vários experimentos para ver o que, que Mas ele produzia um jogava? olhar. Enfim, Aham. simulava um jogo, enfim, né? Ali com as cartas, tal. Porque na verdade, Sei. uma vez eu tinha lido que às vezes é da ordem de um movimento, de um som que você consegue. Então eu Isso. tentava ali, de alguma forma, muito corpo a corpo mesmo ali, simulando um jogo no som, Uhum. ficar muito atento o que, que produzia, talvez, um som, emissão de uma vogal, ou não, o que encerrava, porque queria sair, levantava, enfim. Uhum. Ficava nessa coisa meio doida mesmo, enfim, mas meio eu, enigmática, mas que é. E a última coisa, sobre a causação. Eu, eu, me dá a sensação que quando Lacan retoma causalidade psíquica, e ele traz a noção do isso e das Jing, me dá a sensação de que a causalidade psíquica ela é pulsional e ela está Isso. presente em todo o corpo. Exatamente. Então, eu penso mais por aí. Eu sei que precisa de um outro para uma alienação disso que causa, mas o corpo em si porta esse aparelho psíquico virtual e ele em si é causalidade. Então, assim, era esse o comentário sobre a palavra causação que eu lembrei. Esse texto é muito bacana, é fundamental do Lacan, porque ele traz de novo para essa causalidade a nível do aparelho psíquico e de cada corpo. Não tão, assim,
Enfim, é isso. Nem sei o que falar mais além disso. Era disso. Era isso. Eu queria ressaltar, Hum, nesse último recorte que o Felipe está trazendo, no mesmo texto Causalidade Psíquica, que eu acho que ali ele, de alguma maneira, fala dessa mãe que adivinha, não dessa mãe que você disse que era mãe de um autista, mas que chama da loucura da mãe de um Loucura bebê. materna. É loucura materna, porque a mãe de um bebê, ela literalmente, ela adivinha que o bebê está com frio, ela adivinha que o bebê vai comer, está com fome, ela adivinha que o então, bebê está. Então, e isso é necessário para a constituição de um sujeito qualquer, na neurose. isso. Mas Então, então, Tereza, por você que a está gente. antecipando, porque eu acho que essa loucura materna tem tudo a ver com o que ele vai falar sobre o desejo da mãe, Isso. Então, né? Assim, é Então isso. vamos lá. Calma. Então, vou Vamos retomar lá. aqui a citação do Lacan na Conferência de Genebra de 1975, que ele fala: como o nome indica, os autistas escutam eles mesmos. Os autistas não escutam vocês, mas articulam muitas coisas. E se trata de ver precisamente onde escutaram o que articulam. E aí, mais adiante, ele fala: se trata de saber, aí isso é a parte bem importante. Se trata de saber por que há algo no autista e no chamado esquizofrênico que se congela. Ele fala isso. Que há algo, então Lacan fala isso, que há algo nos autistas e nos esquizofrênicos que se congelam. Então, assim, o Pierre Bruno vai defender essa ideia, né, aproximando autismo de esquizofrenia. E ele vai falar, inclusive, definir o autismo como uma esquizofrenia precocemente desencadeada. Porque vocês lembram que eu falei, né, assim, no início, autismo e esquizofrenia, né, assim, estavam atreladas e a diferença era que o autismo era desencadeado antes de 3 anos e a esquizofrenia depois de 3 anos. Então, o Pierre Bruno vai defender essa ideia de que o autismo é uma esquizofrenia precocemente desencadeada. Ele está dizendo, só desculpe interromper Não, de pode falar. novo. Não, ele está dizendo porque o característico da esquizofrenia é a cisão do eu, né? Ah, Então, se ele está fazendo uma relação da, é, do autismo como com a esquizofrenia, dizendo que seria uma esquizofrenia precoce, né? precocemente desencadeada. mas ele diz que há um congelamento. Não, Então, quem diz Tereza, isso é o Lacan. então, Bacana. tá, continua no teu raciocínio, eu vou pensar Tá, aqui. deixa eu só terminar aqui. Os comentários que o Pierre Bruno faz a respeito dessa citação do Lacan. Então, ele fala assim: são fórmulas homólogas do ponto de vista da estrutura, autismo e esquizofrenia. Nos dois casos, falta um certo elemento que diz respeito ao simbólico. Sim. Vocês sabem, não se ouvir a si próprio é a definição do neurótico. Concordam? O neurótico não se escuta, assim, não ouve a si próprio, justamente pelo efeito do recalque, né? Isso, O isso. efeito do recalque, ele entende, né? Bom, ele não se escuta a si próprio. É a marca do que, para o neurótico, existe o inconsciente. Quer dizer que ele não ouve a si próprio. Enquanto que no autista, que se ouve a si próprio, o inconsciente é de fato, como sempre, o discurso do outro, mas que não foi subjetivado em inconsciente, Isso. mas que foi, de uma certa forma, transladado no real. Porque não sofreu Eu vou Você recalque. está repetir. falando do
inconsciente real. Desde o início, eu estava Isso, pensando no inconsciente real, né? isso, Existe o inconsciente que a gente chama como inconsciente, que sim, tem a ver com a rede de significantes, por efeito de sim, recalque, blá, 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 e o inconsciente intangível, que tem a ver isso, com o que ele chama de o próprio Lacan, de inconsciente real. Lá no Que é RNC. funcional, que é Funcional, funcional. exatamente. não Eu sei se a lembrei, gente pode Tereza, falar de discussão nesse caso. Pode eu falar. lembrei daquela discussão que a gente teve no grupo da transferência sobre a não operação do recalque original e dar Aham, um contorno a nível de pulsão. isso, Lembra que isso isso, a gente até isso. acabou falando, desenvolvendo para a psicose, de que, Sim, em que nesses indivíduos, esse recalque original desse pacto real simbólico, isso falha, isso tem um acidente nesse momento, e aí dificulta muito a possibilidade do recalque secundário sim, no caso dos neuróticos, da simbolização do nome do pai, né? Talvez nos psicóticos outras metáforas, que não a metáfora paterna, mas que dificulta justamente por afetar a nível desse corpo que não conseguiu ter essa gestalt ali nesse momento. Que a tomada de consciência de corpo, pensando por aí, ela é um acontecimento, um efeito desse recalque primário, primordial. Então Isso, me lembrou isso, que talvez seja esse o congelamento, não? Talvez. Isso que eu ia E algo falar. aí fica congelado. É. isso. mas vocês estão correndo muito. É isso, eu. Vai lá. Então, fala o que Ah, você que tem para bom! falar, senão a gente só vai te atrapalhar aí no seu desenvolvimento. Diga lá. Eu vou repetir então essa parte, né? Assim, enquanto que no autista que se ouve a si próprio, o inconsciente é de fato, como sempre, o discurso do outro. Mas que não foi, queria reforçar isso, não foi subjetivado em inconsciente, mas que foi, de uma certa forma, transladado no real. Então, o Pronto. que eu entendo que ele diz sobre isso, né? Assim, que eu acho que José Marcos, de alguma forma, retoma a sua questão. Então, o sujeito autista, ele está na linguagem, né? Assim, fala-se dele, né? Assim, é, no entanto, né, essa linguagem não é subjetivada, no Uhum. caso, né? Ou seja, como o Felipe falou, não tem um recalque originário. Isso. Uhum. Né? Sim, então, esses significantes que advindos do outro, eles não são marcados, não recebem um registro, né? Não tem marca no inconsciente, por isso o inconsciente não se constitui. Eles são coisa, Hum. Exatamente, são ficam no real, coisidade, coisa. exatamente. É isso que ele falou, transladado no real. Isso. E aí ele fala, né? Assim, ele dá um exemplo. Uma criança que dizia andando, seu babaca, não faz isso, não faz isso, era um discurso do outro, mas não subjetivado. Então ele está falando, né? Assim, a criança autista repete, né? Isso é muito comum, né? Ela repete o que ela escuta sem se apropriar daquilo, sem subjetivar essa fala. É como se o outro falasse nela. Eu lembro de Sim, um caso há muitos anos, lá na minha clínica, ele repetia Alcacelser antiácido efervescente e balançava com o corpo. Essa coisa de usar uhum, o corpo também foi uma coisa que andei fazendo, e tudo intuitivamente, né? Porque a gente não tem teoria para isso. Mas aquele movimento pendular do corpo, muitas vezes eu usava isso no pátio. A criança estava fazendo esse movimento pendular e eu ficava do lado como se estivesse dançando com ela, fazendo o movimento. E se ela caminhasse e tal. Uma maneira de, ali pelo corpo, fazer. É engraçado, quer dizer, é uma imitação, eu estou fazendo igual, mas para tentar produzir uma diferença. sim, Porque para você produzir uma diferença, você tem que partir do igual, né? Então, sim, bom, sim. enfim. É, então, o que eu acho que é importante, né, assim, que
por que que então essa criança não consegue subjetivar esse discurso do outro? Por que que ela não consegue subjetivar a linguagem? E aí ele vai falar assim, na esquizofrenia e no autismo, teríamos uma falta de grande do ideal do eu, determinada pela não função do desejo materno. Então, eu queria assim, terminar essa parte por aí, porque na próxima vez eu quero trabalhar mais o que que seria esse desejo materno, né? Pegando no seminário 5 para a gente destrinchar Isso, isso, porque eu acho que isso é muito importante. Mas sim, assim, só assim fechando o que a gente veio trabalhando até agora, né? Assim, então a gente pode pensar, né? Assim, que o autista ele está na linguagem, né? Porque ele é filho de falante, digamos assim, né? Ele está na linguagem, mas dessa linguagem ele não subjetiva, né? Daí o inconsciente não se constitui. Por isso que a gente pode falar que o inconsciente está totalmente transladado, como ele fala, no real, né? E aí a questão é o seguinte, né? Assim, por que que então ele não consegue subjetivar? Pela não função do desejo da mãe. Significa o quê? Então, é como se a criança tivesse na linguagem, né? Assim, é como se o outro fala dele, mas não se endereça a ele. isso. Porque o desejo da mãe é justamente aquilo que dá um lugar para o sujeito, tira o sujeito do anonimato da linguagem. Dá um lugar E na dá... fantasia dela. É Porque a questão isso, toda é essa. O desejo da mãe é o que antecipa, né? isso, Antecipa a sim. possibilidade de um terceiro entrar, porque a criança tem que ser capturada Isso. no desejo da mãe, né? Para que essa mãe, claro que isso é inconsciente do lado da mãe, mas ela poder jogar com a presença e ausência dela, e essa presença e ausência criar, né, digamos assim, o território da diferença para que um terceiro possa intervir, né? Aham, Então, sim, Então, esse tempo que a Teresa está falando é um tempo anterior ao que seria a questão da psicose. Porque a questão da psicose é o nome do pai da que não entende. paranoia, da paranoia. Não, estou falando da psicose como estrutura, da estrutura. Porque o que a gente diz da psicose como estrutura é que o desejo da mãe não é barrado pelo nome do pai, né? O nome do pai Isso, não entra. Mas porque o que não a foi Teresa, transmitido mas o que isso. a Teresa está falando é que nem o desejo da desejo mãe da mãe, isso, possibilita esse lugar da entrada isso, da função paterna. Então, Isso. é seria isso aí. um momento logicamente anterior, seria isso? Eu Isso, pensei o exatamente. seguinte: não há operação em que origine o terceiro excluído. Isso, Isso. isso. Não há essa operação desse terceiro excluído. O Isso, terceiro excluído, para ele ser terceiro excluído, primeiro ele tem que ser incluído, sim, como o nome do pai, que tem a ver com a sim. constituição da Flávia, metáfora paterna. Eu acho que tudo gira, assim, o sobredeterminante dos estruturados, que eu gosto de falar de estrutura, para mim é real, simbólico, imaginário e sintoma, quando pode ou não ter o sintoma enquanto tal. Estruturados são os resultados, neuroses, psicoses, perversões, e agora a gente fica, digamos assim, em cima do muro, uma quarta estrutura. Eu prefiro colocar assim. Sim, sim, Então, na verdade, tudo gira em torno do haver ou não constituição de uma metáfora paterna. Eu sim. entendo assim. E, Sim, e claro. essa metáfora paterna, se ela se dá, ela tem vicissitudes. Se ela não se dá, ela tem uma outra ou outras vicissitudes. Essas outras, né, do lado do não inscrição dessa metáfora paterna, a gente teria que pensar no autismo E e na na psicose. psicose. Essas coisas estão juntas ou elas estão separadas? Eu acho que essa é a grande questão. Sim, É uma Exato. questão sim, antiga, inclusive, que a gente já discutiu isso várias vezes, né, Flávia?
Sim, sim, Desde sim. quando você fez o seu doutorado. A gente conversava sobre Sim. E a gente não chega à conclusão, porque é um trabalho a ser. porque É osso. Tá, Tereza, É, eu acho que depende, né, de como você aborda, né, essa teoria que nos foi deixada tanto por Freud quanto Lacan. Como você articula isso? E é muito difícil dizer não é isso ou é aquilo. É impossível exato, é dizer, concordo impossível. com você. Mas eu acho, Tereza, que há alguma coisa a ser criada além da teoria. Sim, Não sem sem, eu não estou dúvida. dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo para inventar outra psicanálise separada só de Não, Lacan. sim, eu entendi. Mas é algo a mais que tem que ser Sim, a gente inventado, precisa insistir nesse passo a mais, verdade. porque o autismo é um osso. A gente fica roendo Verdade. a vida inteira. É, Sim. Fala, Felipe, pode falar. Teresa Nadar, sobre isso, recentemente, de um psicanalista chamado René Leve, que eu até É conheci, leve, ele, sim, eu sei que ele traz uma hipótese, ele falou de uma maneira, uma hipótese que eu achei interessante, de que o nome do pai é metonímia, não é metáfora. eu não sei se eu E concordo. aí me veio Eu uma não sei. pergunta, será que dá para... Porque, assim, em alguns momentos, e eu falei isso, inclusive quando eu falei do autismo, no trabalho Aham. da Serra, lá de Florianópolis, e de um momento lá no Seminário 7 em que o Lacan, ele, como se chegasse em algum momento da Constituição, ou nosso, em que metáfora e metonímia se equivalam, você tem uma equivalência, em que você não sabe distinguir o que de fato é metáfora ou metonímia. Eu Pois é, lembrei mas aí tem uma disso. diferença crucial, estrutural. A metonímia é deslizamento, tem a ver com desejo. Ela Sim. vai na horizontalidade. A metáfora, né? Ela é de outra ordem. A metáfora é substituição de significante por outro. São, Mas digamos assim, são naturezas diferentes e são formas de. Porque elas são necessárias, não há um sem o outro, é fato. Fica Mas difícil distinguir. em Mas alguns eu momentos fica psicanálise difícil. desde sempre, só instante. E o ponto é, eu entendo, a gente se refere, Lacan fala em toda a teoria dele de metáfora paterna. Ele não Então, fala de mas a metonímia minha paterna. questão é, será que metáfora paterna é sinônimo de nome do pai? A minha Não, questão não, é não é essa. sinônimo de nome do Não pai. é sinônimo, Eu não estava é. falando. Eu Não, estava como falando eu, que o nome do pai, né? Ele é um efeito. O nome do pai, ele é um efeito metafórico, né? Porque é a substituição do desejo da mãe pelo nome do pai. Ele é um efeito metafórico, ele enquanto tal. A metáfora paterna, né? A metáfora sim. paterna, ela é resultado dessa substituição, isso é uma metáfora, e você pode pensar que está em jogo aí, porque você fala da questão do desejo, isso funda a possibilidade de desejo, tudo bem, um efeito metafonímico. Porém, o nome do pai, enquanto tal, ele é resultado de uma substituição. Substituição do desejo da mãe pelo nome do pai. É ele que vem ocupar isso que não tem entrada, na verdade. Porque o desejo da mãe, ele tem a ver, ele é, na verdade, um dos nomes que você pode dar ao nome do. Não ao nome do pai, o desejo O da desejo mãe da mãe. é justamente a coisa, das Dink. então, mas aí essa Não, substituição é o ah. todo ou é uma parte pelo todo? Aí, Posso falar uma não, coisa? enfim, Posso falar vou. uma coisa que eu queria só para. Antes dessa questão da metáfora paterna, eu acho que no autismo nem se coloca isso, né? Assim, por isso Isso, que vamos voltar aqui, né? A questão do isso, desejo da mãe, né? Assim, isso, que é o essa que não você está função do trazendo. desejo. É. E aí o que eu acho que é importante, assim, só para fechar isso, assim, é o seguinte. Então, o autista ele está na linguagem, mas ele não subjetiva essa linguagem. E não faz isso porque o desejo da mãe, né, assim, aí ele fala, na esquizofrenia e no autismo teríamos uma falta de grande I, do ideal do eu, determinada pela não função do desejo materno. E aí Porque eu ele queria está deixar... naquele nível lá
no grafo do desejo, eu estou pensando agora, a gente poderia alocá-lo no primeiro andar sem a conclusão, porque esse é o ponto. No primeiro andar, o que se constitui é o eu. Ele justamente isso não se completa por uma falha pulsional aí. Sim. É Mas exatamente não sei uma nem falha se pulsional. Mas só que eu queria assim reforçar, né? Então, na medida em que não há desejo da mãe, Aham, aquilo que se congela, né? Queria retomar aquela fala do i- Lacan como uma hipótese. O que se isso. congela no autismo e na esquizofrenia, a gente pode pensar, na medida em que não há desejo da mãe, é o S1, é o Exato, traçunário. E exato. daí é Concordo isso, né? com Por você. isso que ele não intervém na cadeia I- significante e a Isso. cadeia não se constitui, porque Exato, é um isso, S1 congelado isso, que não isso. faz cadeia, né? Então é nesse Exatamente, sentido que por isso que o sujeito coberta de não se razão. efetiva, né? Porque o traçunário, ele é a matriz simbólica que vai Isso. constituir a cadeia significante. Então, não tendo Exatamente. isso, o inconsciente não se constitui. É uma matriz, vamos lá, simbólica real, porque o Sim, S1 ele garante a dobradiça, Faz, né? cadeia faz e, ao mesmo fronteira. tempo, ele é charneira para o real. Ele é É, bífido, É. sim. né? Agora, Cláudia, esse. fala. Claudinha, peraí, Tereza Meloni. A Claudinha me perguntou há um tempão. Ok, ok. Eu estava pensando aqui quando você fala sobre que o autista se cala para que o outro possa, para poder apagar o outro, né? É O isso? autista não fala para Não não fala fazer para o outro desaparecer. desaparecer. Eu fiquei pensando quando você falou dessa questão da demanda, da livre demanda do aleitamento, como Da isso ali livre também é muito mais a demanda da mãe, né? da mãe, com Sim, certeza. Sobre sim. aquilo que ela fica Exatamente. tentando ali adivinhar na criança. Isso. Mas é isso que é importante, né? E isso Uhum. tem a ver com esse Porque desejo da mãe. É o que isso é isso que eu pensei do movimenta desejo. essa mãe que Uhum, causa esse desejo, né? É uhum. justamente isso, ela querer de alguma forma entender, Entender adivinhar o o que Na tempo todo, verdade, mas ela quer ali ela a não angústia inclui o dela, né? desejo dela, é, né? é, Isso, é, isso. Agora, É só na demanda ali que ela fica. é. Enfim, era retomando uma aí o que você observação só. retomando aí o que você estava falando com a Tereza, é bem contemporâneo, digamos assim, num tempo lógico, essa falha, vamos chamar de falha, né, na Constituição, na função, no que se passa, na operação, agora acertei, na operação com o S1, o que se passa na constituição de uma estrutura da psicose e o que se passa na estrutura do autismo, porque o S1 não funciona no autismo porque não há sobre o que ele funcionar. Não é nem constituído o desejo da mãe. No caso da psicose, não. No caso da psicose, o desejo da mãe fica, ele não consegue incidir sobre o desejo da mãe, não é isso? O nome do pai não consegue incidir sobre o Incidir desejo da sobre o mãe. desejo, mas Sim, existe a constituição do mas desejo tem, da mãe. é, O desejo Isso, da mãe, tem isso, a Tereza. Constituição, eu diria, o desejo da mãe corre solto, né? sim, E com isso também vai haver um problema para a constituição da cadeia significante, sim. Olha entendeu? aqui, Mas é eu não outro, é sei nem diferente. se a gente pode falar de desejo da mãe na psicose, né? Porque desejo da mãe, por isso que eu acho, vamos É trabalhar essa verdade. questão do desejo da mãe, porque Isso. É desejo da verdade. mãe na psicose também é complicado. Porque para falar de Então, desejo da mãe, ele tem que ser significantizado. O é, Zé Marcos Flávia, quer falar de novo. se Diga, tivesse Zé desejo Marcos. da mãe, teria lugar para o nome do pai, né? Na Pois psicose é. também. Ah, meu Deus, ficou complicado de novo. Flávia, Diga, José uma questão para você. A questão do traçunário é trabalhável no autismo ou não? É trabalhável, como assim trabalhável? O que você chama de Trabalhável, trabalhável? trabalhável teoricamente, para pensar a questão da estrutura, né? Até que há estrutura no Então, a autismo. princípio, José Marcos, assim, teoricamente,
todos os autores, inclusive os que defendem a quarta estrutura ou uma estrutura psicótica, eles defendem a ideia de que no autismo se trata mesmo desse congelamento no S1. Então, se você fala em congelamento do S1, o traço unário não se marca. Não se constitui. Exato, O exato. traço unário não tem a função de traço unário. Isso. É isso. Exatamente. O traço unário não funciona. É um significante identificável a qualquer outra coisa. Não, Isso. É um significante Isso. que ganha, peso. E aí a Isso, gente pode isso. trabalhar isso outro dia, né? Que nem a vaca da Tempe Grande, né? Ah, Que vai funcionar como duplo, blá, blá, blá. Aí Eu estava pensando, rapidamente, estava Hum, pensando na questão do tá. caso Dick, comentado pelo Lacan, da Melanie Klein, né? Como que o Lacan Sim. comenta o caso Dick, trabalhado pela Klein, não? Ele diz que a Klein, ela insertou o Édipo no Dick, Sim. né? É interessante a É, colocação do Lacan, né? Que é sim. possível realizar um Isso, insertamento, né, do Édipo, sim, no caso do autismo, não? sim. Olha, José Marcos, eu já até falei sobre essa questão aqui, eu trabalhei esse texto Trabalhou, no grupo. Uhum. É bem polêmico isso, né, essa intervenção da Melanie Klein, né? O que eu Uhum. penso é que ela, assim, primeiro que a Melanie Klein é Melanie Klein, né? Foi a primeira. E ela fala, inclusive nesse texto, que ela estava inventando, que ela nunca tinha visto uma criança daquele jeito, né? Então eu acho que ela fica numa posição ali meio que destituída de saber, digamos assim, né? Assim, o Uhum. que permite ela, né? Assim, eu acho que fazer uma aposta, e ela estava ali, eu acho que assim, totalmente dirigida. Ela está numa posição que não é de uma posição de saber, né? E eu acho que é muito mais pela posição dela que essa intervenção tem efeito, do que o Uhum. conteúdo propriamente dito, ela do estava que ali esse na enxerto posição edipiano, sabe? analisanda. Ela estava ali Isso, na posição de analisanda. Ela isso, estava pesquisando, procurando aprender alguma coisa. E eu isso. acho que é assim E que a isso gente E ela faz. permitiu fala a ela inventar uma teoria a isso. partir disso. Uhum. Isso, E ela mesmo disse que ela teve que abrir mão de toda a técnica Isso, dela para Uhum. trabalhar com o Dick, né? isso. Então eu acho que é isso, muito mais isso, que proporcionou assim efeito E do aí é que outra interessante, coisa. porque nesse sentido, e agindo dessa maneira, ela pôde fazer, vou aqui fazer falar alguma coisa meio abruptamente. Ela, deste modo, me parece que ela pôde servir como o grande outro que ele não teve. Isso. Grande Ela, outro de alguma barrado. maneira, ela compareceu na loucura materna que ele não participou. Isso, Talvez por isso aí. isso, né, Tenha o tido Lacan efeito. diga o que ele disse. Né? Sim, Uhum. O que não quer dizer que ela concluiu alguma coisa com isso. Exato. É um Isso sim. aí foi caso a leitura do Lacan sobre o que experimental, é um aconteceu. caso experimental que ela Isso, jogou aí. isso. Eu acho que todos Sim, nós estamos nessa posição da Melanie Klein. O que eu acho bem bom. tomara. Com É. certeza. Catrine levantou a mão, pode falar, Catrine. Oi, boa noite. Eu me chamo Catrine e não sou da área de psicanálise nem psicóloga, Abre a sua mas eu câmera, por Bem-vinda. favor, Catrine. É chato a gente falar com bonequinho. Não, com nome. Um bonequinho ali. tá. Dá para ver? Isso. Ai, linda! Por que Sim. não queria aparecer? Aí o que acontece? Eu trabalho com Qual é a sua crianças. área? Eu dou aula de vela, sou técnica de Que vela. legal. Inclusive Legal. já vi algumas vezes a Tereza pelo Piraquê. Meu contrato é com o Piraquê. Tereza Meloni. Tereza Isso, Meloni. é. E aí, o que acontece? É,
eu estou no meio de um campeonato estadual que é sábado e domingo e termina nesse próximo sábado e domingo, são 4 dias. E aí eu tô com algumas crianças apresentando ansiedade, Sim. algumas coisas assim. E no domingo, o último domingo que passou, teve um caso onde uma mãe me desacatou assim, e por acaso a filha dela tem diagnóstico. E aí eu passei a segunda-feira assim bem mal, sabe? Porque eu não pude responder à altura, né? E então minha filha tem diagnóstico, sabe? Então Caramba! nossa, bem desagradável. E a mãe e o pai são médicos, né, anestesiologistas, e assim, é uma situação bem delicada. E aí eu resolvi me aproximar aqui é, das reuniões, né? Das próximas eu até devo ficar mais quietinha, só absorvendo aí o conteúdo. Mas aí a intenção é, de repente, através da própria Tereza, aí mais adiante, poder a gente estar fazendo algum tipo de, não de parceria, mas para nós técnicos que não temos tanto conhecimento, para a gente poder estar sabendo lidar, porque eu ainda tenho paciência, sabe? Agora tem outros técnicos que são muito arrogantes, assim, é bem complicado de ver e eu não posso fazer nada, sabe? Porque eu falo, mas aí não adianta, é Nossa, complicado isso. que saia É justa, difícil, né? né? Que Mas você, a É. criança vocês tinha professores diagnóstico de ficam. quê? Agora eu fiquei curiosa. Qual era? Ah, não importa, Olha, Tereza. gente, eu não sei hoje em dia tanta coisa. É espectro, é TDAH, é autismo, aí É agora eu isso, já vi entendeu? que Já não autismo importa. é esquizofrênico também. Já não importa mais, Tereza, eu penso assim, desculpe falar para você e para ela Para também, mim, para não, você não Catarina. está falando para mim. Para Eu estou você e para curiosa para saber Catarina. dela. Não, peraí, mas eu queria. Eu estou falando. Enfim, ela disse que nem sabe qual é, então eu vou dizer Ah, alguma coisa sobre a sua pergunta. Eu acho que, no caso, minha filha tem Oi, diagnóstico, já não importa de que é o diagnóstico, porque peraí. já não importa a criança em si, entendeu? Eu acho que o que ela Isso eu está sei, fazendo. Tereza, mas eu tô Não, mas provocando eu a sei, eu estou Catrine. falando, mas eu estou Eu falando aqui sei que você também está para falando, todos. Tereza. Eu entendi. É, é Mas uma é isso questão, aí. assim, é muito interessante, que eu acho que, Catrine, Catrine, essa sua questão não é só sua, você não está sozinha. O que você puder contar com a gente, ou comigo, e lá no Piraquê, enfim, fica à Isso, vontade. Mas isso. a questão é que passa esse diagnóstico, seja lá do que for, ele vira um rótulo, entendeu? Isso, Assim, tipo, isso. frágil, como você bota na Mas é a mala. curiosidade da gente saber o que Entendeu? a ciência está Mas produzindo. isso tem sido discutido. No outro dia eu recebi até de uma Eu vou psiquiatra, que ter nem que sei o sair. nome, falando sobre isso, que o diagnóstico deixa de ser uma maneira de abordagem para ser uma maneira de esconder o sujeito. Quer dizer, a criança não interessa, lhe interessa esse rótulo, né? Então Não, e o fica. que ia acontecer? é super importante assim para o tratamento com autista, por exemplo, né? Assim, porque isso, o esporte de alguma forma dá uma mediada na relação do sujeito com o técnico, por exemplo, né? Assim, ali o mais importante é a vela, é remar, então assim fica uma relação mais possível, inclusive para a criança. Eu acho que tem efeitos muito positivos assim. Agora isso que você falou assim, não é fácil lidar. Assim, na minha experiência, Catrine, eu tenho clínica com criança. E para mim, hoje em dia, eu atendo assim 2 crianças no máximo, porque é muito trabalhoso. E o maior trabalho não é com a criança, é com os pais. Exato. Né? Assim, com a clínica com criança, a maior dificuldade é a transferência com os pais. Então, assim, para você ver assim, o quanto que é difícil essa questão, né? Olha, mas eu quero dizer também que você é muito bem-vinda. Venha mesmo, que a gente vai discutir muitas coisas. Eu acho que você pode também contribuir com a sua experiência aqui com a gente.
Agora, Eu gente, vou queria. ter que interromper, tá? Vou ter que sair. Eu tenho outro compromisso, vou dar outra aula agora. Você vai para Brasília agora. Vou para Brasília. Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Falou. Obrigada, Obrigada. Catrine. Me acha se você precisando de alguma coisa, viu? Eu tenho que conseguir o seu número. Se puder escrever aí no chat, Já, já. Deixa, eu sou meia lerda para o chat, mas eu vou achar. Chat. faz o Peraí, seguinte, peraí. se alguém puder me enviar, eu tô lá no grupo da divulgação. O Alexandre, eu acho que Tá, pode enviar, tá bom. Eu também posso, eu acho. Ah, não, tá? divulgação é o Alexandre. Tá. Tá. Então tá, gente. Eu vou pedir o Alexandre para mandar para você. Tchau, tchau. Tchau, querida.